Não? Nós estamos aqui na proposta de falar da Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade. E antes de nós orarmos, para nós iniciarmos e já passarmos para o nosso palestrante, o pastor Oswaldo, eu quero ler um texto da Bíblia com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, somente esse versículo. Assim que Jesus foi batizado, diz o texto bíblico, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, versículo 17. E então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então nós temos Jesus saindo da água, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e uma voz, que é a do Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Nós temos nitidamente três pessoas distintas, mas que fazem parte de uma divindade, tá? Então é esse assunto que vamos tratar essa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem de pé para nós orarmos. Pastor Oswaldo, por favor. Vamos já passar para o senhor aqui. Pastor Oswaldo vai fazer daqui a pouco as apresentações, suas credenciais, né? Ele é um companheiro de jornada teológica, foi também professor juntamente comigo na mesma instituição em Suzano durante um período. Né? A gente sempre trabalha junto, troca ideias, quando possível, quando necessário. E essa manhã ele vai nos dar a honra de sua presença aqui, de todo o seu arcabouço de conhecimento, para nos abençoar essa manhã. Então vamos orar a Deus.
e apresentar sua vida, agradecer a Deus pela vida do pastor Oswaldo, sua família. Senhor, obrigado por estarmos juntos essa manhã, por esse privilégio de meditar as Escrituras, pensar sua palavra. Senhor, na instrumentalidade do servo do Senhor, pastor Oswaldo, abençoe-nos, ó Deus, com a sua palavra, com o conhecimento, Senhor, extraído das Escrituras. Senhor, visita, Senhor, a família do teu servo, guarda, Senhor, a sua família, a sua parentela, os de perto, os de longe. Abençoe a igreja do qual ele pastoreia. Abençoe seu ministério, Senhor. Continue abençoando para a glória do seu nome. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Pai Jesus Cristo, meus irmãos. Amém? Poder tomar seu assento em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus, porque tem sido muito bom conosco. Quero bem dizer o nome do Senhor, pela vida do nosso querido pastor e professor Eli. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pelo carinho a nós outros dispensado. Trago uma saudação toda especial da minha esposa e também do meu filho. Deve aparecer aqui já, tá bom? Se quiser projetar, já pode para mim, por gentileza. Deus abençoe a sua vida que saiu aí do seu lar logo cedo da cama, né? Tá tão gostoso, né? Para estar aqui conosco nessa manhã. E revendo aqui também um grande amigo também, pastor Anderson, Deus abençoe. Foi meu aluno, olha que benção, ele está aí, pastor Anderson. Prazer sempre tê-lo conosco, tá bom? O senhor é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Bom, aqui está um pouquinho, essa moça bonita que é minha esposa, ela é pastora e cantora, e aquele moço ali é o meu filho. Eu sou casado com essa mulher há 21 anos e nosso filho tem 19, vai fazer 20 agora. Tem algumas credenciais aí que são importantes, mas a mais importante é a última que eu vou falar, que não está ali. Tá bom? Então, eu sou pastor, dirijo uma igreja em Ferraz de Vasconcelos, moro em Mogi das Cruzes, sou professor na área de teologia há 14 anos já, graças a Deus. Tem um instituto teológico chamado ITEP, Instituto Teológico Edificados na Palavra, onde eu sou diretor lá. Sou capelão, teólogo e juiz de paz, tenho formação em teologia, sou mestre em teologia sistemática, superior em teologia, né, pelo MEC ali. Tenho formação pela Universidade da Família, onde eu faço encontro para casais, palestras, seminários e tudo mais aí. Tenho formação também pelo Seminário Batista Independente, pelo Conselho Federativo de Teologia do Brasil, formação pela Lifeway do Brasil, e tenho algumas outras formações na área de liderança, onde eu faço palestra e cursos para obreiros também. O mais importante que eu não coloquei ali é o que é o mais importante de tudo, que, além de tudo isso, eu sirvo a Jesus há 25 anos. Eu sou um servo do Senhor. Eu sirvo a Jesus há 25 anos. Ele me resgatou, me trouxe para a sua presença e disse a mim que me levantaria no ministério de ensino. E eu já faço isso há 14 anos para a glória do Senhor. Tá bom? Então, a nossa proposta é Trindade, hoje uma introdução. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. E para falar sobre ele, por favor, pode projetar para mim, por gentileza. Eu queria partir desse texto, que é muito interessante. Por quê? Porque a Trindade em si, ela é um mistério. E ela em si não pode ser explicada. O que nós explicamos é a doutrina da Trindade. Então, assim, falar sobre a doutrina da Trindade é fácil. Falar sobre a Trindade em si não é, porque é um mistério. Tá bom? Então, é um dos assuntos assim mais relevantes e difíceis de serem falados em teologia. Por mais que você diga, não, mas eu sei, eu conheço a Bíblia e tal. Né? Se eu sentar com você e claramente, e me explique claramente tudo, não vai funcionar. Porque tem coisas que são inexplicáveis. E é até bom que o seja, porque se nós servimos a um Deus que é transcendente, quando falamos de Deus transcendente, estamos colocando Deus acima da sua criação. É lógico que os mortais que aqui vivem nunca compreenderão Deus plenamente, inteiramente, totalmente. Nós vamos compreender de Deus aquilo que Ele deu-se a revelar a nós outros. Mas a minha e a sua capacidade não consegue compreender Deus plenamente, porque Ele é transcendente, está acima de nós outros. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Então, logo, não podemos compreender Deus plenamente. Por mais que você estude, diga, eu fui na faculdade, fui nos Estados Unidos, que não sei o quê, você pode estudar onde você quiser. Você nunca compreenderá Deus totalmente, plenamente, integralmente,
porque Deus é o Criador acima de todas as coisas e nós somos meros mortais aqui, entendendo somente aquilo que ele deu se a revelar. Então esse texto é muito relevante de Atos 1, 6 e 7, porque ele diz o seguinte, ele vai dizer assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Observe que tem coisas que não compete a nós sabermos. Naquele momento, os discípulos queriam, porque queriam saber quando seria a restauração. E Jesus falou bem assim, tem coisas que só compete ao Pai, a vocês não. A mesma coisa também é no que diz respeito à Trindade. Ele está falando da restauração de Israel. Mas o que diz respeito à Trindade? Vamos saber somente aquilo que ele deu a revelar. Tem coisas que em teologia chamamos de o mistério da Trindade. Tá bom? Adiante, por favor. Bom, ponto de partida. Primeira coisa para trabalharmos Trindade, nós precisamos pensar como essa revelação do Antigo Testamento, primariamente, se deu àqueles homens. Por quê? Porque quando nós olhamos hoje e falamos de Trindade, nós falamos numa perspectiva de Trindade porque nós temos um cânon fechado, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para alguns textos do Antigo Testamento, aí a nossa mente já diz assim, ali, a Trindade, está vendo? Só podia estar falando da Trindade. Mas peraí, esses homens, pelo menos de forma intencional, eles não queriam falar de Trindade, porque eles são, de fato, eles acreditam na unicidade, Deus é único. Não existe esse negócio de trino para um hebreu, para um judeu, ou um israelita, isso é uma heresia. Então, quando nós olhamos textos veterotestamentários, e nós já vamos com a nossa mente cristã e dizer assim, aqui está falando de Trindade, bom, nós entendemos isso agora. Mas imagine alguém que acredita que Deus não é trino, é uno só, escrevendo, você acha que essa pessoa tem intenção de falar de Trindade? É lógico que não. Mas aqui nós teremos algo em hermenêutica chamamos de sensus plenium em latim, que é Deus deseja de fato falar, mas quem está escrevendo, ele intencionalmente e claramente não faz isso. De forma clara e intencional, esse não é o objetivo dele, é o desejo de Deus, mas o escritor não tem isso claramente e intencionalmente falar sobre o assunto. É um sentido mais profundo. Chamamos isso em hermenêutica, a expressão latina, de sensus plenium. Observe, como é que você vai pensar em Moisés escrevendo sobre Trindade, quando o judeu tem o Shema Israel, que é justamente esse versículo projetado para você, que diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a base, é a estrutura da crença em um Deus único para o povo hebreu, israelita ou judeu, como você queira chamar. Nesse momento da história, um povo israelita, que outrora era hebreu. Como é que você vai dizer, lendo o Gênesis, por exemplo, que Moisés queria falar da Trindade intencionalmente? Não tem lógica. Para nós, sim. Mas para ele, israelita, em hipótese alguma. Mas nós lemos com a nossa lente, porque para nós é fácil. Nós já temos Antigo e Novo Testamento, então todo texto que nós olharmos e houver uma pluralidade, nós já pensaremos o quê? É Trindade em ação. Mas observe, porque é com a sua lente, com a minha lente, nós entendemos isso agora. Mas vamos transpor o abismo cronológico para poder começarmos a compreender. Então observe, essa é a base da fé israelita. É por isso que para um judeu, nunca mesmo, só no dia que ele se converter, você dizer assim, Trindade. Ele fala, ih rapaz, isso aí vocês são politeístas. Vocês adoram mais de um Deus. Tá? Que não é verdade. Nós vamos explicar à medida que nós estamos falando. É claro, hoje não esgotaremos, mas hoje, no mínimo, eu quero falar sobre a distinção das pessoas. Não vou falar sobre a deidade delas, de forma afínqua, mas vou falar sobre a distinção das mesmas. Tá bom? Por favor, meu santo. Adiante. Bom, observe. Primeiro texto para trabalharmos. Então disse Deus, façamos
o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos alguns textos que nós vamos ler de agora à frente, que nós podemos chamar de plurais divinos. Como é que esses plurais divinos são vistos durante a história e dentro da teologia? Para um judeu, ou hebreu, ou israelita, ao olhar um texto como esse, você diz o quê? A sua mente já diz o quê? Opa, façamos plural? E então, porque você tem, essa é a sua lente. É isso e a minha também. Aí, nossa, o plural, nossa imagem, nossa semelhança. Então Deus está falando num plural. Então, logo, existe uma pluralidade de pessoas, ou pessoas distintas, mais de um, falando aqui. Certo? Mas para um israelita escrevendo há anos e anos e anos atrás, você acha que a percepção dele é essa? Não. Então, como é que o judeu vê isso aqui? Ele vê isso aqui, Deus conversando com a sua corte divina. Então, Deus está diante da corte divina e está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí você diz, não, mas aqui é uma pluralidade de pessoas. Diz, não, hipótese alguma. Se Deus é único, como pode ser uma pluralidade de pessoas? Observe. Então, o que nós entendemos como plurais divinos, o judeu vai compreender como se Deus, nesse momento, estivesse falando sobre ou diante a sua corte divina. Mas também, em dados momentos, uma expressão um pouco mais cabalista, você sabe que o judeu hoje, basicamente, a Cabalá tomou conta do judaísmo, não vou aprofundar porque não é o tema, tá bom? Mas a Cabalá é uma ideia mais mística, mais oculta, assim, um significado mais profundo do texto. Para alguns, Deus nem está falando com a corte divina. Deus está falando com seus atributos. Então, Deus está falando com a sua bondade, Deus está falando com a sua sabedoria, Deus está falando... Então, os atributos de Deus, Deus está conversando com seus atributos, por isso essa forma plural. Não da forma que nós pensamos hoje, compreendendo à luz do Novo Testamento, e entendemos que é bíblico a doutrina da Trindade, mas para o judeu pode esquecer, não vai funcionar. Então, observe, para nós, na nossa ótica, então, nós entendemos que aqui tem mais de uma pessoa. Façamos nossa, logo nós temos mais de uma pessoa. Tá bom? É o que eu disse, sensus pleno. Deus deseja, mas o autor, não intencionalmente, claramente intencionalmente, ele não vai falar isso. Mas Deus deseja de fato, é um sentido mais pleno do texto, daí a expressão sensus pleno no latim. Tá bom? Adiante, por favor. Então, primeiro texto. Segundo texto. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Ora, nós é plural. Mais uma vez eu vou aqui sempre pregar esses plurais como plurais divinos. Se é nós mesmo. Não é singular, é plural. E aqui uma outra linha teológica diz o quê? Bom, isso aqui é o nós editorial. Como é que você vai defender Trindade? Isso aqui é um nós editorial. Vamos lá. Quem fez faculdade sabe. Quem não fez também, tá? Que isso não é coisa... olha que coisa... né? Mas o nós editorial é o quê? Quando você vai escrever um artigo, o que é que o seu orientador diz? Escolha a forma que você quer escrever. Na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Ou você vai começar o artigo dizendo eu, ou você vai sempre... Na sua dissertação, você vai dizer o quê? Nós, mas é você sozinho. Mas é um nós editorial. Tá? Então, para alguns que não acreditam na Trindade, isso aqui, esses plurais, podem ser também um nós editorial. E não um nós no sentido de mais de uma pessoa envolvida naquela situação. Observe, tá? Então Deus está assim na moda, né? Nós editorial, então Deus entrou na moda e disse, tá bom, então eu vou também. Tá? Então essa é uma das visões também interpretadas. Para nós, claro, Trindade em ação. Para o judeu pode ser Deus trabalhando diante da sua corte divina. Para o judeu mais cabalista, Deus falando com seus atributos. Para outros teólogos, um nós editorial. E para nós,
cristãos, servos de Deus, a pessoa de Jesus, trindade sendo mostrada no Antigo e no Novo Testamento. É claro que a doutrina fica mais clara no Novo para nós do que no Antigo. Ela está no Antigo, mas ela se torna mais clara no Novo. Tá bom? Vamos lá, adiante, por favor. Gênesis 11, 7. Venham, ou a sua Bíblia, eia, desçamos e confundamos, que é um trocadilho hebraico. Eia, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Observe, eia, ou vamos, desçamos e confundamos, é plural. Logo, Deus está falando com mais alguém. Mais uma vez, judeu, corte divina, ou os atributos, seria um pouco mais cabalista, e nós cristãos. Deus está falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando entre si para poder executar essa obra. Então, para nós, isso aqui está muito claro, logo mais à luz do Novo Testamento, que nesse texto fala-se de trindade. Tá bom? Adiante, por favor. Observe. Então ouvi a voz do céu, ou a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Né? E aqui é interessante porque a primeira expressão está quem enviarei, singular. Mas logo em seguida, quem irá por nós? Nós, plural. Logo, para nós aqui, crentes em Jesus Cristo, Deus está falando com uma outra pessoa que não é anjo. Nesse ponto, existe uma comunicação entre as três pessoas da Trindade. Então, para nós, a Trindade ela é vista no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Para um israelita, em hipótese alguma, no Antigo ou judeu ou hebreu, como você queira, não existe Trindade. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma obra que não tem nada a ver, é mais uma obra maldita, alguma coisa desse tipo, que é assim que o judeu encara o Novo Testamento. Tá bom? Ele não tem nenhuma admiração pelo Novo Testamento, o judeu ortodoxo, sefaradim, askenazim, tá bom? E o outro, o reformista. Só o judeu messiânico que ainda tem uma certa admiração, porque eles acreditam no Messias, não como nós outros, mas já acredita que o Jesus que veio é o Messias de fato. Tá bom? Então, nós vamos caminhando à luz do Antigo e já já desembocaremos no Novo Testamento para ver essa doutrina muito mais clara, para que de fato fique na sua mente e na minha que isso não é uma questão que os homens criaram. De fato está na Escritura. Como ela tem uma revelação progressiva, a revelação progressiva da Escritura, então, do Antigo ao Novo, do Gênesis ao Apocalipse, a doutrina vai se revelando e se mostrando mais clara a cada momento que nós vamos estudando. Tá bom? Adiante, por favor. Bom, olha só, esse é o texto já do Novo Testamento. E aqui eu queria destacar com você o seguinte, me chamaram e eu vou fazer 5 aulas além dessa. Hoje nós vamos distinguir pessoas, tá? Mas na semana que vem nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar a deidade delas. Por quê? Porque muita gente, e se eu perguntar aqui, e nós todos vamos aprender juntos, se eu perguntar assim, me prove trindade, mas eu quero que você me prove a divindade delas com um texto. A maioria de vocês vão citar os textos que ora citei. E observe, esses textos que citei e continuarei citando, eles vão provar a distinção das pessoas, que existem pessoas distintas. Mas como eu provo a divindade ou a deidade dessas pessoas? É isso que você precisa aprender. Porque provar que elas existem não é tão difícil. O difícil é provar que essas pessoas carregam a essência, a substância da divindade e não são 3 deuses. É isso que você precisa, de fato, aprender para poder ter argumento contra grupos como IVV, Igreja Voz da Verdade, que tem a igreja, né? Grupo Voz da Verdade, e tem a IVV, que é a Voz da Verdade, Testemunhas de Jeová, e outros grupos mais que aparecem. Porque quando você diz assim, existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito, tá bom.
Mas a maior dificuldade é provar a deidade dessas pessoas, ou divindade, como você costuma, de fato, ouvir assim. Então, nessa manhã, eu vou tratar da distinção das pessoas, mas nas próximas aulas eu quero trabalhar com você o quê? A deidade. Dá para você ferramentas que você possa, de fato, dizer assim, não, eu consigo. Porque se eu perguntar aqui agora, você vai me apresentar, basicamente, se eu perguntar, a maioria vai me apresentar o quê? Bênção apostólica, fórmula batismal, para provar divindade. E aí, se você pegar alguém bom, ele vai desmontar você, porque você não vai conseguir. Então, como é que eu vou provar a deidade dessas pessoas? Aí nós vamos trabalhar isso aqui à medida que nós passarmos esse período de domingo juntos, e vai ser uma bênção em nome do Senhor. Tá bom? Observe. Então, a luz do Novo Testamento agora vai se tornando mais claro. O Antigo Testamento usa plurais, que eu vou chamar de plurais divinos, mas observe, ele não separa pessoas. Já o Novo Testamento trabalha essa questão. E esse texto agora, observe, já não é mais plurais divinos, ou não são mais plurais divinos. As pessoas já aparecem de forma clara, que é importante. Por isso que a revelação ela é o quê? Progressiva na Escritura. Toda vez que você for ler um texto, não fique somente ali parado naquele texto e diz assim, aprendi tudo sobre ele. Não, procure sobre aquele texto em toda a Escritura, porque vai se revelando a cada momento que você vai estudando e você vai ver como é maravilhoso o entendimento que você terá. Observe, aqui o texto que ora o pastor, ele leu, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Aqui já apareceu uma das pessoas. Uma das pessoas. E aqui eu queria pensar com você também outra coisa interessante. É muito comum nós, até cristãos, dizer assim, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Você já percebeu que isso é uma expressão que muitas das vezes escalona uma ideia de importância? Se alguém nos ouve, ela diz assim, então se tem primeiro, é porque é melhor que o segundo. Se tem o segundo, é melhor que o terceiro. Então qual que seria a melhor forma nós teologicamente nos referir a essas questões? Ao invés de elencar nessa ideia de primeira e segunda e terceira, dizer uma das, e não elencar, porque o meu ouvinte, eu posso confundi-lo com essa expressão. Você talvez não, porque já está acostumado na igreja, e você diz, não, eu sei que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, primeira e segunda para mim não interessa, não importa, pode falar que eu entendo. Mas o seu ouvinte, que nunca teve contato, como é que ele pensa? Quando alguém me diz primeiro, na minha mente já disse, tem primeiro, segundo, terceiro, tem uma ideia aí hierárquica, alguém é maior, não tem como primeiro, segundo e terceiro ser da mesma importância. Afinal de contas, quando você busca ser o primeiro em alguma coisa, é porque você quer ser o melhor. Ora, se teve o primeiro é porque os demais não foram, claro, está claro, primeiro. Então logo, segundo e terceiro também, um escalonamento. E você compreende o quê? Há alguém maior nesse negócio. É por isso que até dentro das nossas comunidades, o que aconteceu? O Espírito Santo fica onde? E aí, a gente faz o quê? O que é que nós fazemos com o Espírito Santo? Parece que ele não existe. Nós temos até dificuldade de orar e dizer, Espírito Santo, meu Deus. Ai, meu Deus. Por quê? Porque nós escalonamos e colocamos o Espírito Santo lá no final. Aí a sua mente tem crentes. Eu, como crente há 25 anos, pastor já há alguns anos e professor já há também alguns anos, as pessoas têm medo de falar do Espírito Santo, de dizer que Ele é Deus, de adorá-lo. Ai, meu Deus, e agora? Vai que? Por quê? Olha o que nós fizemos. Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro, então, é o menos importante. É por isso que a gente fala de quem? De Deus. A gente fala de quem? De Jesus. A gente enche a boca e diz, Deus, Jesus. E está certo, tem que encher a boca mesmo. Deus o Pai, Jesus o Salvador. Mas e quando é que você enche o peito, o coração, a alma e diz, Espírito Santo? Quando que é? É muito difícil. Porque a nossa mente está condicionada a uma ideia de primeiro, segundo e terceiro, que isso está mais católico do que protestante. Tá? Está errado, pastor? Não está, é isso que eu estou prestando atenção. Mas depois eu vou falar, o pastor falou heresia. Né?
Ele falou uma heresia lá. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha só, a mente do seu ouvinte, ela vai fazer o quê? Ela vai captar melhor quando você se expressar melhor. Como eu digo para você, tem trindade. Jesus é uma das pessoas da trindade. Opa, ficou melhor. Agora se eu disse, Jesus é a segunda pessoa da trindade. Olha o impacto. É diferente, irmão. Para você que conhece, estuda teologia, talvez não tenha tanto impacto. Mas para quem não conhece, o impacto já, segunda. E quem é a primeira? E quem é a terceira? Ora, se são coeterno, coiguais, como é que é primeiro, segundo e terceiro? Se são iguais em poder, em todos os atributos, em substância e essência, como é que é primeiro, segundo e terceiro? Então, a minha mente, ela compreende. Mas a mente de quem não tem contato com a teologia, muitas das vezes, não vai compreender. Ela vai ficar meio aqui. Opa! Então, eu queria pensar com você já sobre trindade, quando se referir a uma das pessoas. É melhor. E não escalonar primeiro, segundo, terceiro, para o seu ouvinte entender melhor. E até você ter uma aceitação melhor da pessoa do Espírito Santo. Um livro muito bom, O Deus Esquecido, fala sobre o Espírito Santo, depois você leia. O Deus Esquecido. É um livro que eu acredito que é para nós, assim, muito importante. Muitas coisas boas tem no livro, para nos levar de volta novamente a atentarmos para uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo, que praticamente parece estar esquecido no nosso meio. E observe, ele é fundamental para a dispensação em que vivemos. Sempre foi e sempre o será. Então observe, assim que Jesus, uma das pessoas da Trindade, o Filho, foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito, uma das pessoas da Trindade, de Deus, descendo como pomba. Aqui uma forma zoomórfica, que geralmente é usada na Bíblia, tá? Antropomórfica, zoomórfica, né? Não é que o Espírito é uma pomba, então não se faz festa a pomba, para adorar a pomba, né? E tudo mais, a gente respeita. Mas vai fazer uma festa a uma pomba? Tem lógica, tá bom? Aqui é uma forma zoomórfica, é uma figura zoomórfica usada, a mesma coisa quando se usa no Salmo 91, e debaixo das suas asas estará seguro. É claro que Deus nunca teve asa, é uma forma zoomórfica, atribui a Deus uma forma animalesca para que nós possamos compreender. Aqui é a mesma coisa, uma forma zoomórfica. Espírito de Deus descendo como pomba e posando sobre ele. Uma das pessoas da Trindade, duas. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. E aqui o Pai está falando. Uma outra pessoa da Trindade. Então nós temos aqui 3 pessoas na Trindade, que é muito importante. Então o Novo Testamento vai trabalhando essas questões para nós e vai tornando isso mais claro. Observe que no Antigo nós vimos o quê? Plurais divinos. Alguém poderia dizer assim, nós pode ser somente 2. Não é isso? Ora, nós, por que você vai me dizer que é 3 pessoas? E como é que você vai sair disso? À luz do Antigo Testamento? Dá para sair. Mais para frente, em outras aulas, vamos falar. Mas assim, certo? Vamos lá, faz de conta. Até aqui o meu pastor Eli. Ele diz assim, eu digo para ele assim. Aí ele me pega um texto, por exemplo, do Isaías 6:8. Aí ele diz assim, professor Oswaldo, está muito claro que aqui é Trindade. Eu digo, ora, espera aí. Faz de conta que você não tem Novo Testamento. Trindade como? Está falando nós, meu amigo. Nós pode ser 2. Então eu quero agora acreditar não em Trindade. Eu quero acreditar só em 2. Né? Pelo texto, não tem como você empurrar ele e dizer, não, está aqui. Não tem. Mas observe, como é progressivo, nós vamos observando a progressividade da revelação e o Novo Testamento vai mostrando. Opa, tem 3 pessoas envolvidas. Logo, nós vamos conseguir, por causa dessa revelação progressiva, se torna mais fácil o entendimento. Por isso que disse, ao ler, não seja preguiçoso. Lê um texto, procure aquele texto várias vezes sobre aquele assunto em toda a Bíblia, que a Bíblia vai revelando progressivamente a respeito daquele assunto. Você vai ter compreensão melhor. Tá bom? Então aqui já, olha só, lá era só plurais divinos. Aqui as pessoas já começam a aparecer. Então o Novo Testamento vai revelando essa grande doutrina, né? Esse grande mistério que
basicamente, não teremos revelação plena, mas vamos conseguindo. Adiante, por favor. Observe, outro texto muito bom para essa questão é esse. A fórmula batismal. Na maioria das igrejas mais tradicionais, a fórmula batismal é essa. Para quem é trinitariano, a fórmula é essa. Quem não é unicista modalista, essa é a fórmula batismal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, expressão grega pater, é do Filho, huios, e do Espírito Santo, pneuma hagios. 3 expressões gregas distintas para 3 pessoas distintas. Então aqui não tem como alguém dizer assim, não, é porque o nome desse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é seu nome, Deus? Meu nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, que loucura. Mas os unicistas dizem isso. Tá bom? Isso aqui é uma forma só de se referir à mesma pessoa. É lógico que não. Se você faz isso, você quebra uma hermenêutica, uma exegese, já de todo o evangelho conforme Mateus. Se no capítulo 3 nós lemos que Jesus estava na água, o Espírito veio como forma zoomórfica e o Pai falou do céu, são 3 pessoas. Por que aqui? É 3 nomes para uma pessoa. Não tem lógica. Tá bom? E as expressões são totalmente diferentes. Pater, huios, pneuma hagios. Totalmente diferente. Então aqui nós temos, basicamente, a trindade nesse momento sendo revelada para nós outros, que acreditamos assim na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Messias que haveria de vir e retornará em dado momento aí. Não sabemos quando, mas tudo indica que está perto. Tá bom? Adiante, por favor. Então a proposta hoje é mostrar as pessoas distintas. Tá bom? No nosso próximo encontro, aí eu quero ensinar você, juntos nós vamos trabalhar a você ter, assim, né? Vou usar a expressão, bagagem para quê? Para poder e dizer assim, eu posso dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e não sou politeísta. Eu quero lhe mostrar a essência deles. Aí sim, tá bom? Porque observe, com esses textos aqui, Mateus 3, Mateus 28, né? Se eu perguntar para você, como é que você prova que é Deus ali no texto? Não vai ter como, irmão. Você vai provar que existem as pessoas, mas naquele texto você não consegue provar que é Deus. Né? Porque batizar, eu posso batizar em nome de quem eu quiser. Os mortos batizam em nome dos mortos. O fato de eu batizar alguém em nome de alguém não quer dizer que essa pessoa é Deus. Observe, como é que vai fazer isso? Mais à frente nós vamos trabalhar essa questão e você vai ver como é importante. Tá bom? Aqui é outro texto, assim, que também aponta para a ideia de trindade. O Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, os versos 4 a 6, ele diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele usou para uma das pessoas a trindade. Observe, o Espírito é o mesmo, pneuma. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor, Kyrios, a expressão para Senhor, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, Theos, que efetua tudo em todos. Então aqui ele coloca o Espírito, que ele chama de pneuma, ele coloca Jesus, que geralmente é chamado de Kyrios, Senhor, e coloca Deus, o Pai, Theos, as 3 pessoas trabalhando. Então observe que não é difícil para nós pegarmos a Bíblia e dizer assim, ó, tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho e tem a pessoa do Espírito. O que é difícil se fazer? É provar a deidade delas. E é isso que eu quero trabalhar com você nas demais aulas, para que você tenha essa, não só dizer, existe. Que existe eu sei. Agora me prova a substância delas, que é igual. Né? Se eu pedir para alguém aqui, me prova com um texto, a essência das 3 pessoas, alguém se habilitaria? Exceto os mestres? Olha só, agora se eu pedir, prove para mim a existência das pessoas, ninguém tem dificuldade, porque está muito claro. Muito claro, tá bom? Então, não basta só saber que tem 3 pessoas. Você precisa ter
argumentos bíblicos para provar que elas são iguais em essência, ou seja, a substância, a essência divina nessas pessoas não são três deuses, que é o mais difícil. Tá? Mas nós vamos trabalhar e vai ser bom. Então aqui, Espírito, Pneuma, Kyrios, Theos. Espírito, Filho e Pai. Olha só, que legal. Adiante, por favor. Outro texto bom para nós pensarmos é que se for a sua, aqui projetou aqui agora há pouco, esse versículo não aparece lá embaixo, né? Mas nas mais antigas aparece, segundo aos Coríntios 13:13, esse texto bom para nós pensarmos, chamada por nós outros de bênção apostólica. As pessoas aparecem aqui. Mas observe que as pessoas aparecem, mas, como disse, como provar a divindade delas com um texto como esse? Eu posso dar a bênção apostólica aqui, no meu nome, no nome do pastor Eli? Eu posso dar a bênção apostólica aqui, no nome do pastor Anderson? Isso não faz a gente Deus. Entende? Então muita gente quer provar a divindade ou a deidade das pessoas com textos que só prova a existência delas, mas não prova a divindade delas. Nós precisamos ter textos, compreender alguns atributos para provar a divindade dessas pessoas. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Essa é a definição dada lá no primeiro século e, de fato, já continha essa doutrina dentro da Escritura. Mas alguém sistematizou para nós. Nós vamos ver já já. Bom, observe. A graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui, claro, o Filho, Kyrios, Jesus Christos. E o amor de Deus, Theos, o Pai, a comunhão do Pneuma Hagios, o Espírito Santo, sejam com todos vocês. As pessoas estão muito claras. Observe que não vemos assim no Antigo Testamento vários textos separando as pessoas. Mas o Novo vai tornando isso muito mais claro. Então, a Trindade é um mistério, sim. Mas a doutrina da Trindade nós podemos compreender algumas coisas que Deus deixou-se a nós outros para que nós pudéssemos entender na sua revelação. Tá? Adiante, por favor. Aqui é um texto muito bom, tá bom? Não vou entrar na questão do batismo ali, como é usado, Isso aí, em uma outra hora. Mas eu quero falar sobre as três pessoas. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. É uma só. Há um só Senhor. Aqui é para Jesus, Kyrios. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai. Para diferenciar do Deus Filho e do Deus Espírito. Deus e Pai, Theos e Pater. Logo, as três pessoas aqui descritas, para que nós possamos entender que de fato existe três pessoas, e essas pessoas têm funções que dentro da teologia chamamos de economia da Trindade, que já já vou falar sobre isso. Tá? Então observe. Então esses textos são importantes para que você possa de fato defender a existência das pessoas. Por exemplo, se eu pegasse um texto como esse, no século 2 e 3, aonde muitas doutrinas surgiram, como Noeto, um grande monarquista, como Praxias, um grande monarquista, um texto como esse, ele não poderia me dizer que não existe pessoas distintas, que o pai e o filho é a mesma pessoa, tá? Então, era só ter textos como esse. De fato, já no primeiro século nós já o tínhamos escrito, tá? O cânon não estava normatizado, fechou, mas era o que a igreja usava no primeiro século já. Todo o Novo Testamento já estava escrito, segundo século também, lá para o terceiro, quase perto do quarto século, fechou-se o cânon e aí pronto, não entra e não sai mais nada, são 27 livros no Novo Testamento e está fechado. Então observe,
Espírito, Senhor, Deus e Pai. Então, o Espírito, o Filho e o Pai em ação. Adiante, por favor. Aqui um texto muito bom de 1 de Pedro 1 e 2. Você sabe que não existe 1 a Pedro, porque Pedro não está recebendo carta. Então, ele não é o destinatário. Pedro é o remetente. Se ele é o remetente, então é 1 D e não 1 A. Isso lá, quem usava carta, como eu, morava na roça, e lá nós usávamos carta ainda. E a carta sempre tinha na frente, né, o remetente, escrever. Quem é novinho assim nunca saberá o que é isso. Hoje é tudo WhatsApp, e-mail, né? Então mandou, já foi. Antigamente não. Tinha que colocar na frente o remetente, colocar o CEP, colocar, e atrás colocar destinatário para, né, era todo um trabalho. Tá? Então é a mesma coisa aqui. Então não existe 1 a João, 2 a João. Isso nunca existiu. João não está recebendo nenhuma carta. Ele está escrevendo. Se ele está escrevendo, é 1 D e não 1 A. A mesma coisa aqui. Não tem 1 a Pedro e nem 2 a Pedro. É 1 D de Pedro. 1 de Pedro 1 e 2. 1 de Pedro 1 e 2 diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento, a presciência de Deus Pai, mais uma vez, Theos Pater, o Espírito, pneuma, para a obediência de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aqui, Pai, Espírito e Filho. Ele vai colocar as 3 pessoas em ação. Observe, há uma economia na Trindade. A economia é pessoas distintas, executando funções distintas muitas das vezes, mas com um objetivo, somente com um propósito. Na economia poderíamos dizer, Deus planejou a salvação, o Filho executou a salvação na cruz, o Espírito Santo aplica essa salvação ao coração do pecador. Há uma economia na Trindade, pessoas trabalhando, de fato, para quê? Para que, de fato, essa obra, esse propósito se cumpra. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Economia na Trindade. Estão trabalhando. As 3 pessoas estão ativas, trabalhando constantemente. Adiante, por favor. Bom, aqui nós temos outro texto muito interessante na carta do Judas. Geralmente em teologia, costumamos dizer às pessoas, toda carta ou todo livro que tenha um capítulo, pode ler capítulo 1, mas o melhor seria capítulo único. Tá bom? Então seria Judas capítulo único, versículos 20 e 21. Diz o texto: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O pneu barracos mais uma vez. Mantenha-se no amor de Theos, Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Kyrios, e Jesus Christos, o Filho, os leve para a vida eterna. Logo, as 3 pessoas trabalhando na questão da salvação. O Espírito Santo, o Pai e o Filho. O Judas, que não é o Iscariotes, que tentou se enforcar e caiu e morreu com as suas entranhas abertas, vai mostrar a Trindade para nós aqui mais uma vez. As pessoas distintas. Isso é uma doutrina bíblica. Tá bom? Porque você vai ver a internet, vão encher a sua cabeça e dizer, isso aí é do paganismo. Esses crentes é tudo politeísta. E se você pegar um judeu, pronto, ele entra na sua mente e vai dizer para você que você está errado. E você vai judaizar, virar um judeu, e já já você sai da comunidade e vai viver dentro de uma sinagoga. Em São Paulo de preferência. Não é? Já tem aí algumas ali. Bom, observe. Esse texto é importante. Adiante, por favor. Bom, é claro que quando você for conversar com grupos que negam a Trindade, uma das primeiras frases que você ouvirá será a seguinte: mas cadê Trindade na Bíblia? Não tem palavra Trindade na Bíblia. É verdade.
a palavra trindade não está na Bíblia. E não estaria mesmo a palavra trindade. Não está lá, tá bom? O fato da palavra não estar, não quer dizer que a doutrina não exista. Diferente. Então eu tenho uma doutrina bíblica, e aí eu preciso de quê? Eu preciso de uma palavra para definir a doutrina. Eu não criei a doutrina com a palavra. Eu defini a doutrina com a palavra. É diferente. Tá bom? Então tá lá. Como é que quer chamar? É igual, por exemplo, nasceu o menino. Nasceu. Pai e a mãe já pensou no nome. Mas só vai de fato para o cartório quando o menino nasce. Nasceu, registrou. Ah, o senhor está registrando o quê? Ah, estou registrando alguma coisa que não existe. Não. Eu estou registrando algo que existe. O senhor está dando nome para existir? Não. Ele já existe mesmo sem o nome. O nome só está... Eu só estou dizendo assim, ó. Eu só estou dando nome para algo que já existe. Ora, o fato de eu dar o nome não quer dizer que no momento eu criei o menino ou a menina, a criança. Não, não. Ela já existe. Agora eu só estou nomeando, eu só estou dando nome para que na sociedade ela possa de fato ser chamada. Né? Não ficar, ninguém, não. Tem um nome específico que é comum a todos nós. Então observe, tá bom? Então quando você vê trindade, é claro, abrir aqui, trindade. Não vai estar, né? No português. Se fosse no latim, trinitas. E se fosse no grego, trias. Você não vai encontrar nem na Bíblia grega, nem na Bíblia latina e nem na Bíblia em português. Trias, trinitas ou trindade. Em nenhuma delas. Porque a palavra não está. Mas a doutrina está. E é assim que se pensou os pais da igreja sobre a doutrina. Os pais da igreja, ou a patrística, como você queira, são aquelas personalidades, aqueles homens que vieram depois dos apóstolos. Esses são os pais da igreja, que compreende entre os anos 100 depois de Cristo até 650 ou 750, próximo do século 8 depois de Cristo. Esse pessoal que vem depois dos apóstolos são conhecidos como pais apostólicos, pais da igreja, ou a patrística da igreja. Tem muita coisa a nos ensinar. Muita coisa do que nós defendemos hoje vem do quê? Da sistematização desses pais. Por exemplo, trindade. Quem sistematizou? Primeiramente esse rapazinho aqui, ó. Então é ele que dá a expressão na língua dele, né? Ele nasce em Cartago, uma região da África, mas era uma província romana. O nome dele é Tertuliano. Tanto é que a expressão é carregada justamente Cartago, da sua região. Assim como nós, às vezes, atribuímos, né? Fulano de tal, Jesus de Nazaré, por exemplo, apesar de não ter nascido em Nazaré, vivera muito tempo. A nomenclatura pegou Madre Teresa de Calcutá, uma grande mulher. Não nasceu em Calcutá, mas passara tanto tempo em Calcutá, cuidando de tanta gente, vivendo uma vida de zelo e empenho, virou Madre Teresa de Calcutá. Assim, nós temos Tertuliano de Cartago. No caso dele, é de fato lá. Esse homem nasceu no ano 160 depois de Cristo e morreu no ano 220 depois de Cristo. É alguém do primeiro e do segundo século, vive. A sua influência se arrasta até hoje. Terceiro, quarto, quinto, sexto século, se arrastou até hoje. Nós estamos aqui, no nosso século, 19 séculos depois dele, e nós estamos tratando de um assunto que ele sistematizou. É bíblico, mas alguém precisou sistematizar. Então, a palavra primariamente surge na pena desse moço, na boca desse moço. Tertuliano cunhou a palavra trinitas, que é a palavra latina para trindade no português. Trinitas vem desse rapaz. Então ele observou um pai da igreja, observou a doutrina bíblica, observou a sua volta, que tinha muita gente distorcendo a doutrina bíblica, então ele escreve, sistematiza a doutrina em uma das suas obras mais relevantes,
já dá para baixar e ler, não é? Hoje dá para baixar quase tudo. Chama-se a obra Contra Praxeas. Praxeas era um homem monarquista do século 2 e 3 depois de Cristo, que defendia que o pai e o filho eram a mesma pessoa. Aí você vai encontrar, se colocar lá, você já consegue baixar obra Contra Praxeas, ou da forma latina, Adversus Praxeas. Você vai encontrar. E você vai ler, que obra maravilhosa, linda, fenomenal para se ler. Importante. Então ele cunhou a expressão Trinitas para a doutrina existente. E ao cunhar a expressão para a doutrina existente, ele vai desenvolver uma obra contra um rapaz, um homem, chamado Praxeas. Combateu outros grupos na época, mas o Praxeas era um dos caras, basicamente, aí, bem relevante. E na obra Contra Praxeas, o nosso irmão Tertuliano vai, de fato, escrever e defender a doutrina da Trindade com base bíblica, para que, de fato, essa doutrina se estabelecesse no seio da igreja brasileira e não fosse brasileira, né? Do seu momento onde ele vivia, hoje também, né? Graças a Deus. E isso estendeu a nós. Tá? Então, observe. Então, vamos ver alguns pontos da doutrina do Tertuliano. Como é que ele trabalhou essa questão? Tá, é claro que não dá para ler aqui, pegar a obra, né? Contra a Praxeas e ficar lendo aqui com você. Então, a gente ia passar aqui, ia para casa, almoçar, voltava, à noite tinha o culto, continuava e fazia uma vigília. Tá bom? Mas pontos fundamentais do que Tertuliano compreendia. Tá bom? Observe. É unidade na substância. Isso aqui é muito importante. Tá? Essa unidade na substância é que você precisa ter texto para poder defender. Porque se amanhã você pega um TJ, por exemplo, e encosta você e diz assim, então tá bom. Você está dizendo que ele chama de Jeová, né? Pode chamar de Jeová, não tem problema. Só não pode dizer que é o nome, esse é o nome, né? Porque você sabe aqui, muito bem, tem a sala de teologia, você sabe que o nome de Deus mesmo, ninguém sabe. Né? Tem um tetragrama lá, o Yod Rei Vav Rei, e ninguém sabe como é que pronuncia, e como é que vai pronunciar aquele negócio lá, né? O judeu sabia, e perdeu-se com o tempo, por causa do mandamento, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, aí perdeu-se com o tempo. Mas assim, pode chamar de Jeová, Yavé, Yehová, Javé, tá bom? Deus, Senhor, beleza, tá bem. Então, quando você pega esse grupo, aí faz de conta, eu vou pegar ali o meu pastor Anderson, né? Aí ele pega um testemunho de Jeová, uma hipótese, tá? Aí o testemunho diz, tá bom, então tá bom, eu quero ver. Trindade, isso é dado do mundo pagão, né? As 3 cabeças, até nos seus escritos eles põem lá 3 cabeças, assim, né? Só para criticar a gente, né? Aí assim, então, quero ver, quero ver, prova então. Na Bíblia mostra que Jesus é um Deus, né? O versículo 1:1 do João da Bíblia deles, né? A tradução do Novo Mundo diz, e o Filho era um Deus. Opa, é um Deus menor. Eles dizem, peraí, Tertuliano já vem combatendo isso, ó, há tempo. Não há um Deus menor na Trindade, que é o que inconscientemente nós fazemos com o Espírito Santo. Né? Parece que ele é o último dos últimos. Ele é um ser que... Não, observe. Então, o que é que Tertuliano entendeu à luz da Escritura? Ele diz assim, a substância, que é a divindade, ela habita tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito. Não há uma substância diferente. É a mesma substância, que é aqui a deidade ou a divindade, como nós costumamos chamar com frequência. Então não tem esse negócio, eu olhei para o Pai, ele é maior, e o Filho é menor, e o Espírito é menor. Há uma economia, mas essa economia não torna um maior e outro menor. Em essência, coiguais, coeternos, incriados. E durante os nossos estudos nós vamos trabalhar aí, né, muito legal aí, alguns documentos da igreja, alguns credos, que deixou essa doutrina muito clara. Já vai estudando para a próxima semana o credo atanasiano, ou o credo de Atanásio. Fantástico esse credo. Se você quer ter uma compreensão assim de trindade, o credo de Atanásio é um dos melhores que já li até hoje. Com 25 anos de crente, o credo de Atanásio, para mim, é uma inspiração, né? Que aí os TJ chamam de credo satanasiano. Não é? Olha, que coisa, né?
Irmão, o negócio é feio, tá bom? Mas nós vamos estudar aqui esses créditos maravilhosos, você vai ver como vai ser legal. Bom, observe. Então, a unidade na substância, o que é que Tertuliano entendeu da Escritura? Há um só Deus, com uma única substância, manifestado em 3 pessoas. Tá? Então, observe. Não é um Deus, 3 deuses. Ele diz assim, essa substância da divindade está nas 3 pessoas, elas carregam essa substância. Então, isso era muito importante, por quê? Porque para alguns grupos, tá? Alguns grupos, essa substância não era manifesta nas 3 pessoas igualmente. E para alguns, em algumas das pessoas, nem a substância. Nem a substância. Como hoje, mais uma vez, cito os TJs, o Espírito Santo é o que para eles? Na tradução Novo Mundo. Gênesis 1. Seguindo. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. E na nossa Bíblia está o Espírito de Deus. Ruach, que é a expressão hebraica para espírito. A gente chama de Ruach, mas Ruach não pode. Ruach é a nossa língua. Ruach é espírito. Aí lá está assim, na tradução Novo Mundo. E a força ativa de Jeová pairava sobre a face das águas. Ora, força ativa de Jeová? Porque não pode ser Deus. É uma força de Jeová. Tá? Então observe. O que é que Tertuliano está dizendo? Não. Se fosse hoje, né? Para não ser anacrônico. Se Tertuliano estivesse aqui, pegasse a tradução do Novo Mundo. Não. É isso, que absurdo. Força ativa de Jeová? Em hipótese alguma. Aqui a essência da divindade no Pai, a essência da divindade do Filho, a essência da divindade do Espírito. Não tem força ativa de Jeová, coisa nenhuma. Aqui é a essência, a substância está também no Espírito. Então, a primeira coisa, entre muitas, e eu destaquei aqui essas, que Tertuliano defendeu abertamente, é a unidade da substância. Um Deus, e essa substância está nas 3 pessoas. Aí ele fez mais, ele distinguiu as pessoas, que era o que os monarquistas, como Noeto, como Práxias, dizia, não. O Práxias, não, o pai e o filho é a mesma pessoa. Ele vai dizer, não. Nós temos que distinguir as pessoas. Não pode ser. Não tem como. Aí alguém diz, não, sabe por quê? Porque, vamos pensar, tem como ser a mesma pessoa. O homem, pastor Anderson, ele é pai, ele é pastor e ele é funcionário. Aí, tá vendo? Não é a mesma pessoa? Mas ele é pai, ele é pastor e ele é um funcionário de uma empresa. Mas que analogia mais sem graça. Que coisa, né? Eu estou falando de uma pessoa que está exercendo vários papéis. Aqui não. Aqui não é o espírito que, né, só contextualizando, é pastor, uma hipótese, é pai, se fosse, né? Só uma hipótese, tá? Os hereges não pensam, diz que o espírito é pai. Né? A internet é fogo, né? Não, só uma ideia, tá? Então não tem essa lógica. A ideia é o quê? É uma pessoa, outra pessoa e outra pessoa. É isso que o Tertuliano está dizendo. É o que nós vemos aonde? No Mateus 3, 16, 17. E Jesus na água, o Espírito, forma zoomórfica e Deus falando. Vemos na bênção apostólica a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, a consolação. Vemos a forma batismal e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O Tertuliano está dizendo assim, isso aqui são distintos. Não é um nome dado, 3 nomes para uma pessoa. São 3 pessoas distintas, mas coiguais, coeternas, incriadas, que é o mistério que nós chamamos a Trindade. Uma vez eu estava dando aula, há muitos anos atrás, e aí tinha um aluno muito inteligente, muito inteligente, e aí eu fui dar aula de Trindade, né? Até acho que o pastor Eri é muito meu amigo, mas olha a matéria que ele me deu, né? Que amigo, amigão, hein? Trindade. Eu falei, pronto, uma matéria de teologia sistemática, não seja Trindade, outra matéria mais fácil, coisa boa, né? Isso aqui é um mistério, irmão. Trindade é um mistério para a nossa mente. Aí eu comecei a aula dizendo assim,
Hoje vamos falar sobre um mistério na Bíblia, da Trindade. Ele era muito inteligente. Eu compreendi, novo, eu também era novo, mas ele era mais novo que eu. Hoje eu vou fazer 44. Não é? Parece, mas vou fazer. 44 anos. E aí ele, afoito, né? Não, que é isso? Mas a Bíblia deixa muito clara esse negócio de Trindade. Ó. E eu compreendi. Claro, né? Não é assim que... Você não pode matar alguém, né? Principalmente em sala de aula, alguma gente, né? Eu falei, nossa, que bom, meu irmão. Glória a Deus, ainda bem. Ah, então pronto, a matéria vai ser muito fácil. Porque o senhor vai me ajudar a dar aula. Né? Aí acabou a aula, normal, aí terminou, ele veio a mim. E eu disse assim, você acha mesmo que é fácil? Que está claro? Que é simples assim a Trindade? Então eu queria que você me explicasse. Tornasse ela fácil na minha compreensão, porque a minha compreensão ela é muito, é assim, meu entendimento é muito pequeno para comportar e abarcar a doutrina, não é? Até a doutrina, mas abarcar a Trindade em si. Aí ele falou, professor, aqui, sabe? Falei, dá, irmão, porque é muito complexo. E tem coisa que tem que ser complexo. Para quê? Para que o Criador mostre o quão falíveis nós somos e quão dependente dele nós somos. Se compreendêssemos tudo, Deus nivelaria-se basicamente como se fosse a nós. Mas há uma diferença entre a criatura e o Criador. E nós precisamos entender isso. Até na nossa forma de servir, de adorar, quando nós compreendemos isso. O Evangelho quer nivelar Deus como se fosse eu e você. Não, Deus não é eu e você. Não. Deus está acima de todos nós. É claro que está conosco. Sabemos disso pela sua onipresença e imanência. Mas Deus está acima de todos nós na sua transcendência, que é maravilhoso. Tá? Então, Então ele fez o quê? Ele disse, a unidade da substância, a distinção de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e a persona. É interessante ele usar a expressão persona. Por quê? Porque a persona era, naquele momento da história, e logo mais, a persona era uma máscara. Você usava para, olha só, você usava para poder cumprir um papel. Pensa hoje como um ator que faz vários, né? Ele tem vários papéis. É o mesmo ator, mas tem vários papéis. Vamos pensar. Mas ele usa a persona e ele deixa claro, a persona que eu estou usando aqui não é uma persona para dar lugar para o modalismo. O modalismo é o que o Voz da Verdade ensina hoje. Tá? Aí alguém diz assim, não, pastor, nossa, vocês têm tanto preconceito. Não tem preconceito nenhum. Olha, a música deles fala de Jesus, fala do Espírito, fala do Pai. Fala mesmo. Mas sabe como é que eles pensam quando ele está falando disso? Eles estão falando assim, faz de conta que eu sou o Deus que eles adoram, que é Jesus. E agora, no Antigo Testamento, eu peguei uma máscara e coloquei a máscara do Pai. Observe, é eu. Eu peguei a máscara do Pai, coloquei e trabalhei como Pai no momento da história. Aí, já quando vai desembocando o término do Antigo Testamento, passa o período interbíblico, ali de 432 anos aproximadamente, aí eu mesmo tirei a máscara do Pai e coloquei uma máscara do Filho. Observe, eu sou o mesmo ator, mas estou em papéis diferentes. Isso é modalismo, modos diferentes de manifestar. Então eu usei a máscara do Filho e me manifestei. Morri na cruz, tudo mais, tá? Aí, assunto ao céu. E agora eu me manifesto com a máscara do Espírito. Você entende? Não são três pessoas. É eu me disfarçando. Uma hora eu sou pai, uma hora eu sou filho, uma hora eu sou espírito. Oxi, que negócio é esse? Como é que tu explica texto? Não, você nunca falou com você mesmo? Essa é a expressão que eles dizem. Você diz para eles, não, mas como é que o Jesus está falando com o Pai? O Pai está falando com ele. Você nunca falou com você mesmo? Eu digo, ora, eu falar comigo mesmo é uma coisa. Né? E a Bíblia mostrar que tem três pessoas distintas, aí está complicado. Então, esse modalismo, basicamente, que o Tertuliano combate. Basicamente, o monarquista modalista, o Tertuliano vai dizer o quê? Não é que uma divindade está usando máscara. Não é isso. Em hipótese alguma. Ele vai mostrar claramente, né? Essas pessoas, olha só como é. Tá? Então, não é persona nesse sentido. Aí ele vai uso
o termo persona para se referir a cada uma das 3 pessoas da Trindade em seu caráter individual. Individual e não mascarado. Tá bom? Por isso que o grupo Voz da Verdade é um grupo que deve ser analisado com muito cuidado. Música é bonita? É. Tem muita música boa? Tem. Mas tem música também que tem heresia. Tá bom? Então deve ser muito cuidado. Ah, então não ouço? Não, procure o pastor da sua igreja. Tá bom? Se ele disser que é melhor não ouvir, é melhor não ouvir. Tá? Então aí vai de cada pastor. Tá bom? E o senhor? Nossa igreja, irmão, ouça. Mas evitem ficar divulgando e tá dando ibope para esse pessoal. Tá bom? Porque você só vai propagando heresia. Tá bom? Ouvir é legal, beleza. Não tem umas músicas bonitas mesmo. Tá bom? Mas aqui como é que funciona? Procure o pastor da sua igreja. Ele sabe como orientar você em relação a esses grupos. Tá bom? Afinal de contas, tem teólogos aqui, né, que podem lhe ajudar. Os pastores da sua igreja. Tá? Em nome de Jesus. Vá falar com ele. Bom, então ele definiu na sua obra unidade da substância, distinção de pessoas, uso da persona, igualdade das pessoas. Tá? Então, aqui é importante. Por que igualdade das pessoas? Ora, nós estamos falando o quê? Lembra que eu disse aos irmãos, né? Volta lá, meu santo, por favor. Ainda falta um pouquinho. Obrigado. Então, observe. Né? Lá no Praxeas diz que o pai e o filho é a mesma pessoa. Aí nós temos o arianismo, um pouquinho mais, que defendia que o pai é maior que o filho, mas o filho é mais importante, a expressão maior da criação de Deus. Então, o que é que o tertuliano, se fosse hoje, né, com o TJ? Deus é o pai, Jeová, mas Jesus é um Deus menor que o pai. Aí ele vai dizer o quê? Se fosse tertuliano hoje. Já tinha essa doutrina, tertuliano disse assim, negativo, hipótese alguma. Eu vou provar a igualdade de pessoas. Tá? Agora, como é que eu provo a igualdade de pessoas? É aí que eu disse para você. Nos nossos próximos encontros, nós vamos falar sobre o quê? Pegar as pessoas e mostrar como elas são iguais em atributos. Que é isso que é preciso aprender. Tá bom? Bom, vamos lá. Tertuliano defendia que o Espírito Santo são iguais ao Pai em essência, o Filho e o Espírito Santo são iguais ao Pai em essência, refutando as heresias que questionavam essa igualdade. Como eu disse, não há um maior e um menor, que na nossa mente evangélica até inconsciente nós fazemos. Né? Falando do Pai, que é o Todo-Poderoso. E Jesus? É o que está servindo ao Pai. E o Espírito Santo? É aquele que está lá no canto. Quando a gente precisar, a gente pede para ele vir aqui derramar um poder e ir embora. A nossa relação com o Espírito Santo ficou assim. Ruim. É um ser que vem, dá um arrepio em você às vezes, leva você a uma manifestação, dependendo da sua igreja onde você vive, congrega, e aí pronto, foi embora. Cadê ele? Foi embora. Ele veio e foi embora. É a visão que as pessoas têm do Espírito Santo. Veio e foi embora, não, irmão? Você é a habitação do Espírito Santo. Então o que é que nós precisamos desenvolver com ele? Não é manifestação, ela é importante. Mas o mais importante é o relacionamento. É por isso que você vê gente que abre aspas aqui, perdoe-me, mas é isso mesmo, é uma praga. A pessoa, ela tem uma manifestação e ela, aí você diz, aquela pessoa, que coisa fantástica. Essa pessoa é um espetáculo. Aí porta para fora, irmão. É um traste, meu Deus, você diz, que coisa. Mas não era a mesma pessoa que era, olha lá. Parecia um Deus. Que coisa fantástica. Aí, quando ela passou da porta para fora, acabou. Aí você diz, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela vive de manifestação, ela não vive de relacionamento, irmão. Então, nós precisamos viver de relacionamento, não é de manifestação. O relacionamento vai promovendo em nós uma transformação. Quanto mais eu me relaciono, mais transformação eu vou provando, eu vou vivendo. Se você vive de manifestação, você vai pensar que a manifestação que então pronto, viu? Aí, viu como ele fala? Isso aí, irmão. É o relacionamento que eu desenvolvo com o Pai, com o Filho e com o Espírito é que vai fazer toda a diferença na minha vida cristã. Senão, não vai. Vamos pensar sobre isso. Então, o tertuliano vai cunhar mais um ponto. E aqui é onde eu quero voltar com você mais uma vez. Lê o livro, tem muita coisa boa, é um dos livros assim, muito bons para se ler, de fácil entendimento,
e vai incentivar, tá? Não vou pedir para você ler o do camarada que faz cair, porque alguns deles têm uma heresia. Esse aqui tá bom. Então esse aqui é mais seguro, né? Mais seguro do que eu mandar você ler o livro do Benihim. Aí, né? Se você não tiver cuidado, você dá umas... Então eu vou pedir para ler esse, que esse dá para... Não vai ter... Você não vai correr o risco de virar a cabeça. Tá bom? Então leia esse, tá bom? Leia esse que eu disse, o Deus esquecido. Tá? Então o que é que ele faz? A importância do Espírito Santo. Por quê? Mais uma vez, a nossa mente o quê? Primeira, segunda, terceira. O terceiro deixa lá, a gente consulta quando der. Aí ele vai fazer o quê? Assim, o Espírito Santo é uma pessoa também essencial para a salvação. É isso que nós precisamos, irmãos. Dar mais importância, falar mais, se relacionar mais com o Espírito Santo, porque ele é de extrema importância para a salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está aplicando, porque a Bíblia diz que é Ele que convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo. Mas nós estamos muito aquém ao Espírito Santo. E não deveria. Nós deveríamos dar muito mais importância. A mesma importância que nós atribuímos ao Pai, a mesma importância que nós atribuímos a Jesus Cristo, é a mesma importância que nós temos que dar ao Espírito Santo, porque ele é tão importante quanto. Não tem diferença. E aí, para fechar, lembra que eu falei? Por favor, meu santo, passe para mim por bondade. Lembra que eu disse que a expressão Trindade não está, mas a doutrina está? E a primeira pessoa a desenvolver, a cunhar a expressão trindade em latim, trinitas, foi Tertuliano. E para o grego, que é a nossa, né, a língua basicamente que se tornou universal naquele momento da história, os evangelhos serão escritos, né, todo o Novo Testamento em si, basicamente, né, pequena porçãozinha, os demais tudo escrito em grego. Aí nós temos alguém que em grego também disse trinitas, trindade é. A primeira pessoa a colocar em prática trindade e atribuir em grego trias foi esse rapaz, Teófilo de Antioquia. Teófilo de Antioquia, não na Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria, ele é o primeiro a escrever obras e criar, e colocar a palavra Trinidade, que era trinitas, trias, em grego, é ele. Também respaldando a doutrina da trias, da trinitas ou da trindade. Teófilo de Antioquia, não se tem data exata de quando nasceu, mas tem-se uma possível ideia de quando morreu. Entre os anos 183 e 186 depois de Cristo. Teófilo de Antioquia. Então ele entendeu a doutrina da trindade também. Olhando a escritura, ele disse, trindade, se fosse em português, uma hipótese, tá? Para os brasileiros, um dia, trinitas, na boca de Tertuliano, trias é o termo grego para essa doutrina tão importante, tão complexa e tão mal compreendida, às vezes no seio da igreja e nos arredores daqueles que de fato nos afronta, seus adoradores de vários deuses, e não é verdade. Tá bom? Então, aqui me foi dado 10h30, 10h24, nós temos ali aí uns 6 minutos, acredito eu que para fazer uma pergunta, né, sobre a doutrina, sobre a trindade é um mistério, sobre a doutrina nós vamos procurar responder, tá bom? Na medida daquilo que é possível à luz da Escritura. Bem, alguém com alguma pergunta em relação do que nós tratamos? Vamos lá. É depois de Cristo, né? O Teófilo. Muito bem. Tanto o Tertuliano como o Teófilo é depois de Cristo, século I a século II, né, o Tertuliano, e século I, o Teófilo de Antioquia. Isso mesmo. Muito bem.
Eu queria saber assim, que eu já ouvi ensinamentos, né, sobre que a Trindade poderia ser comparado como um casal que é uma só carne. Muito bem, olha só. Também vou falar isso nas nossas aulas. Toda e qualquer analogia ela é muito falha. Por quê? Vamos pensar. O casal é uma só carne, mas são duas separadas, certo? Em essência, não. Por quê? Apesar de ser uma só carne, se eu apertar, assim, né, a senhora e ele são duas pessoas totalmente diferentes. Em termos de distinção de pessoas, nós poderíamos dizer o quê? Se colocasse mais uma pessoa, é distinção. Mas em termos de substância, não. Porque a senhora é um e o seu esposo é outra. Toda e qualquer analogia vai falhar, porque a senhora não tem a mesma essência do seu esposo. Apesar de serem humanos, são totalmente diferentes. Em temperamento, tudo, criação. E aqui não. São iguais em tudo. Tudo. Em distinção de pessoas, eu poderia dizer, né? Assim como o esposo e a esposa, a Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas. Mas quando eu vou para a essência da substância, não pode, né? A senhora pensa de uma forma, age de uma forma, reage de uma forma, ele pensa de uma forma, age de uma forma, reage de uma forma. E a Trindade? Não, a Trindade não. A essência é a mesma. Então, qualquer analogia, nós vamos ter um problema. Trevo de 3 folhas, como é mais na Holanda, na Alemanha. Mas é de 4, calma, tem o trevo de 3 folhas também. Eu vou citar várias analogias que nós teremos aqui durante as nossas aulas. E o trevo de 3 folhas? Aí, tá vendo? Trindade. Mas peraí. É um trevo, 3 folhas, né? Olha, 3 folhas. Tá bom. Mas ainda não diz tudo a respeito da Trindade, né? Porque ali eu tenho o quê? Eu teria que ter o quê? Não é 3 partes do trevo, né? É uma pessoa com uma personalidade, outra pessoa com outra personalidade e outra pessoa, outra personalidade. Não é que cada um tem uma personalidade diferente, mas são personalidades diferentes. Que é o que forma justamente uma pessoa. Então, eu teria que ter o quê? É difícil por analogia. O sol, difícil. O sol, o que eu vejo é o Pai. Os raios, a luz que emana é Deus, é o Filho. E o calor que chega na gente é o Espírito Santo. Não vai funcionar. Toda analogia é falha para descrever Trindade. Porque a Trindade é mistério. Mas assim, em termos de distinguir pessoas, posso dizer. Em termos de essência, ainda não. Substância. Ficou claro? Olá. Eu queria que ficasse claro para mim, quando a gente fala da Trindade fisicamente, que nós somos corpo, alma e espírito, quando a gente fala desse zelo com o corpo. A senhora está falando da sua triunidade. Não está falando dele, está falando da senhora. Tá, vamos lá. Tricotomista ou dicotomista aqui? Tricotomista, muito bem. Então está no campo certo. Então, vamos lá. A tricotomia, ela é uma doutrina extremamente bíblica, né? Estudamos isso em antropologia bíblica. A tricotomia é importante por quê? Porque quando nós trabalhamos essa ideia, nós podemos ver, à luz da Escritura, a tricotomia, numa revelação progressiva. Olhemos o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, quando Deus cria o homem e diz assim, tornou ele uma alma vivente, soprou nele, não fica claro esses 3 pontos, corpo, alma e espírito, né? Mas há uma revelação progressiva. Eu vou para o Novo Testamento, que é já direto, porque tem outros textos no Antigo, mas eu vou direto no Novo, né? Quando você pega, por exemplo, Hebreus 4:12, vai dizer o seguinte, portanto, a palavra do Senhor é espada mais penetrante do que a espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Juntas e medulas, corpo, alma e espírito. Observe que quem escreveu de uma forma muito clara. Ele colocou partes materiais, que a palavra pode ir, observe que a palavra faz isso, né? Divide juntas e medulas, mas divide alma e espírito. Alma e espírito são 2 coisas diferentes. Lá no texto grego, a senhora vai ver Hebreus 4:12, vai estar o quê? Vai estar assim, alma, psique, que a gente chama de psique, daí surgiu o psicólogo, e espírito, soma. São 2 palavras diferentes para 2 coisas diferentes. Diferente do que o dicotomista diz. Alma e espírito é a mesma coisa. E aí eu vou explicar a função das mesmas.
tá bom? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, também vai dar a mesma coisa. Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo aos Tessalonicenses: portanto, o Deus de Pai vos santifica em tudo. Ele começa de dentro para fora. Espírito, pneuma, alma, dentro também, psique, e corpo, soma. Então ele vem de dentro para fora, explicando, mostrando a importância. O corpo, e aí, para não cometer heresia, tá? O corpo, nessa, é o que menos importa. Tá bom? Mas não é porque menos importa que Deus não se importa. Ó, né? Perdoe-me aqui quase que um paradoxo, mas é isso mesmo. Então, existe um cuidado e um zelo com o corpo. Por quê? Deus se importa tanto com o corpo, e aí, quando você estuda soteriologia, na soteriologia nós vamos falar sobre a questão da glorificação, ou da redenção do corpo, que é o último estágio da salvação, aonde Deus, até o corpo, como o corpo não é o mais importante, mas Deus se importa, até o corpo precisa ser transformado, porque Deus quer você inteiro, espírito, alma e corpo. Então, no processo soteriológico, salvífico, da salvação, funciona o seguinte: entregou a vida para Jesus, o espírito que está morto é regenerado. Chamamos isso de novo nascimento, ou regeneração, a palavra técnica teológica. Novo nascimento, a ideia comum, lembra? Nicodemos foi a Jesus e disse a ele, no João 3, Evangelho conforme João: e aí, mestre, o que eu vou fazer? É necessário nascer de novo. Aí ele disse: eu entro no ventre e falo: não. Esse novo nascimento que eu estou falando é justamente esse. O seu espírito precisa nascer de novo. Que o pecado matou no Éden, e daí para lá nós temos todos que nascem com o espírito morto. Quando você entrega a vida para Jesus, né? Soteriologia agora. Quando você entrega a vida para Jesus, o que é que acontece? O seu espírito é vivificado, é ressuscitado. O seu espírito, não o espírito de Deus. É aí que não pode confundir, né? Olha lá, tá? Então, observe, está sendo projetado ali. Então, observe que quando, né, projeta ali o 4:12, por favor, Hebreus 4:12, eu vou tratando. Então, observe. Então, observe como é que funciona. Então, quando você entrega a vida, olha lá, tá vendo? Então, quando você entrega a vida para Jesus, automaticamente o seu espírito nasce de novo. Aí agora é por isso que a senhora e eu, quando a gente entrega a vida para Jesus, tem desejo de buscar Deus. Por quê? Porque morto daquele jeito, a gente não conseguia, a gente não tinha esse anseio de querer Deus e tá. Por quê? Porque a alma, a velha natureza, usa essa questão da alma para quê? Para poder, a cada dia, nos distanciar do Senhor. Mas o Espírito ressuscitado, ele quer o quê? Ele quer Deus. É por isso que no primeiro momento, quando alguém aceita, ou entrega a vida, né? Entregar é melhor, entrega a vida. Vamos orar? Vamos. Escola dominical, estou lá. Aí recebeu vida. Aí você precisa fazer o quê? O alimento, o espírito, o alimento que a gente chama de carne, não é a matéria. É os desejos da alma. Então você precisa estar com o espírito bem, para quê? Para que o espírito tenha controle sobre a chamada carne, que não é, que é a alma, para que você possa ter uma vida cristã, triunfante. Senão não consegue. É o que a velha natureza e a nova natureza ficam brigando dentro da gente. De todos nós. A velha natureza quer o quê? De todo mundo. Sabe quando a senhora está assim, tranquila, e de repente vem aquele pensamento horroroso, né? Talvez a senhora não aconteça, né? Mas no meu caso acontece, né? Talvez nos demais aqui também não, porque já sinto uma ideia angelical, auréolas nas cabeças, né? E asas batendo dos lados das cadeiras. No meu caso, que sou um pecador, às vezes eu estou tranquilo e de repente surge aquele pensamento horroroso, ridículo, horrível, horrendo. Eu digo: meu Deus, de onde veio isso? A velha natureza. Aí, nós estamos conectados, buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, né? E aí o quê? Dá força para rebater isso aqui. E a gente não faz aquilo. A gente faz o quê? A obra do Espírito, não da carne. Aquilo que agrada o Espírito, não que agrada a carne. Então, o Espírito Santo vai trabalhar onde? A pessoa da Trindade, no seu Espírito, que é diferente. O Espírito homem e o Espírito Santo. Tá? Então, assim, Espírito, vamos pensar em soteriológico, né? Não estou falando sobre salvação, mas é para responder a pergunta. Então, assim, soteriologicamente, salvificamente, entrega a vida para Jesus, salvou o Espírito. Continua desenvolvendo a salvação na alma, a ter controle, e essa salvação vai desembocar no corpo, no dia da ressurreição. Seu corpo será glorificado. E com corpo e tudo, a senhora entrará céus adentro. E eu também. Ficou claro? Então tá bom. Hebreus 4:12, depois 1 Tessalonicenses 5:23, tá os textos que citei, tá bom?
como diria o pregador, para não ficar só nas minhas palavras. É a última. É sobre a analogia da água também, né? Dos seus 3 estados, é uma forma de facilitar entendimento, apesar que, assim, eu já me conformei que eu vou morrer sem entender. Mas ainda bem que eu não estou sozinha nessa. Glória a Deus, aleluia. Perfeito, né? É aí onde eu digo, perfeita, né? Quer dizer, uma boa ilustração, mas assim, mais uma vez, no estado líquido ela tem, né, uma porção. No estado gasoso, outra. No estado sólido, é outra porção. Então, assim, não é coigual. Então, observe como toda analogia, ela despenca, mas dá para a gente vislumbrar. E eu estou com a senhora. A trindade é difícil de entender. A doutrina a gente até explica, mas a trindade, por isso que em teologia chamamos o mistério da trindade. Né? Pois não, Bequim? Quando a gente, na questão de relacionamento, quando eu estou no meu momento de relacionamento, eu estou com os 3 ali, né? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E não tem uma diferenciação. Por exemplo, quando fala assim, o Espírito Santo que constrange, sabe? Tem essa diferenciação dos 3? Um faz uma coisa, o outro faz outra? Muito bem. Isso aí chamamos de economia da divindade. É claro que os 3 estão aqui. Vamos, para não ser herege, tá? Você que está aí no YouTube, presta atenção para não cortar o meu vídeo da heresia. Então vamos lá. Olha só. Então vamos pensar da seguinte forma. Como existe uma economia, vamos pensar. De forma bíblica falando, né? Teologicamente falando, o Pai está aqui, o Filho está aqui e o Espírito está aqui. Por quê? Porque são onipresentes. As 3 pessoas são onipresentes. Então está aqui. Mas vamos pensar da forma que Jesus falou. Ele disse assim, para a gente compreender, para não criar heresia, né? Quem de fato está operando dessa dispensação? Ele disse o seguinte, né? Eu irei para o meu Pai, mas mandarei o outro Consolador que estará com... Então tem. Então é o Espírito que constrange. É o Espírito que convence. É o Espírito que convence, é Ele que constrange, é Ele que entra no coração do pecador para ele se converter. É o Espírito, nós podemos chamar assim, né? Claro, tem as 7 dispensações, eu não quero falar dessas 7. Estou falando assim, numa questão dispensacional de ação das 3 pessoas, essa é a dispensação do Espírito. Tem essa diferenciação. Né? Tanto é que você ora a Deus, né? Em nome de Jesus, e o Espírito com gemidos inexprimíveis, decodifica a sua oração muitas das vezes, eu vou usar a expressão aqui, para poder chegar. Porque, às vezes a gente não consegue, mas Ele está ali para fazer esse papel. Tem, isso tem. Tá bom? Mas lembrando, sempre estarão sempre conosco. Mas de uma forma, teologicamente falando, Pai e Filho, céus, aqui pela onipresença, mas essa é a era, o Espírito está aqui, porque Ele disse, eu vou e mando o outro. Eu vou e mando o outro, igualzinho, mas eu mando, vai vir. Em nome de todos. Pastor, como a maioria das pessoas, infelizmente, não vão estar nas próximas aulas, porque a turma do intermediário é uma turma fechada, não tem como abrir mais, matrículas estão fechadas. Então, vou fazer uma pergunta, porque assim, o senhor comentou sobre a economia da Trindade, Sim. Inclusive agora e durante a aula, mas muita gente faz confusão e, de certa forma, até diminui as pessoas da Trindade em si. E isso acontece muitas vezes devido ao que nós chamamos de subordinacionismo, Isso, né? é um perigo. A obra da subordinação. Então, por exemplo, se o Pai envia Jesus, Jesus é um enviado, ele é um subordinado. E logo é uma pessoa menor. Talvez essa é a confusão também na cabeça dos TJs e na cabeça de muitos cristãos, embora inconscientemente. E isso faz essa obra da subordinacionismo, ela confunde a cabeça do leitor bíblico. Né? Por exemplo, Jesus envia o Espírito Santo, também é um subordinado. O Espírito Santo é um subordinado. Então, parece que é um menor que o outro, né? Vai um mandando no outro. Mas a gente sabe que isso faz parte da obra da criação, redenção e consumação, né? Que é a leitura da teologia bíblica. Então, fale um pouco, só, em resumo, claro, sobre tudo isso. É muito difícil resumir, sintetizar, mas tente sintetizar de uma forma que todos consigam compreender, até porque a maioria aqui não vai estar nas próximas aulas contigo. Bom, entendi. Bom, muito bem. Esse subordinacionismo aí que foi terrível, né, criado para poder diminuir as pessoas da Trindade, né, coloca o Pai, escalona. Por isso que eu disse, escalonamento é perigoso. Por isso que essa ideia de
primeira, segunda. Eu sei que é comum na gente. Já está impregnado, tá bom? E aqui, não, continue com... Assim, pensando dessa forma, nós vamos cair aqui, tá bom? Então vamos pensar. Existe uma economia, nessa economia não há um maior e outro menor. Por isso a economia da Trindade é o quê? São pessoas distintas, fazendo funções muitas vezes distintas, mas com o mesmo propósito. Não há um maior e não um outro menor. Sempre a ideia é que são coiguais. E como é que nós vamos... Eu vou usar um texto para poder fechar essa questão. Né? Projeta para mim, você que está aí em cima, minha santa, o meu santo, por favor, o livro do Gênesis 1, do 1 ao 3, e aqui nós vamos fechar com essa questão para responder a pergunta com um texto bíblico, tá bom? Livro do Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Olha só, como é que nós pensamos nessa ideia, né, da economia? É a mesma coisa em casa, vamos pensar, né? Em casa tem o marido, tem a esposa, tem o filho. E aí na mente de alguém diz assim, o marido é maior do que a esposa, né, porque ele é o cabeça, a esposa é menor do que o marido. Né? Ali naquela casa existe o quê? Existe uma economia. Está todo mundo trabalhando com o mesmo propósito. Para quê? Para que a família vá bem. O pai faz seu papel, a mãe faz o papel, o filho faz o papel, eles trabalham bem. Mas não explica aqui, que é o que eu vou explicar agora. Então vamos lá. Se existe uma economia divina, aonde, eu vou usar aqui, né, Deus planeja, o filho executa e o Espírito aplica, se o pai enviou o filho e o filho disse eu vou, mas mandarei o Consolador, por que não é menor? Tá? E aí eu vou aprofundar na próxima aula, eu já vou deixar um... Vamos pensar. Ó. Como é que eu consegui compreender essa questão? Né? Não plenamente, eu estou com a minha irmã no mesmo barco assim, mas como é que eu compreendi que não tem maior e não tem menor nessa economia? Em teontologia, e eu vou explicar com esse assunto, fechar com isso aqui, ó. Em teontologia, que é a doutrina da teologia sistemática, que estuda sobre o ser de Deus. Lá nós vamos aprender sobre atributos de Deus. Atributos são qualidades permanentes, distintivas, que podem ser afirmadas a respeito do ser de Deus. Lá em atributos, e aí eu respondo a pergunta, pastor, lá em atributos nós temos dois tipos. Os atributos que nós chamamos de comunicáveis, também conhecido como partilháveis, transmissíveis e morais. Tá bom? E do outro lado tem um atributo que eu vou pegar para responder a pergunta do pastor. São os atributos incomunicáveis, não partilháveis e não transmissíveis. Quando eu olho para a Escritura, se eu não tiver a percepção de que os atributos incomunicáveis... O que é um atributo incomunicável? É aquele que Deus não partilhou comigo e com você. Se eu como é que é o nome da senhora? Kelly. Se eu pegar a irmã Kelly e pegar os atributos incomunicáveis e colocar nela, vai dar certo. Amor, sabedoria, bondade. Esses atributos ela pode ter. São comunicáveis, morais ou partilháveis ou transmissíveis. Os que não podem são chamados de incomunicáveis, ou não partilháveis, ou não transmissíveis. Agora, se eu pegar esses não transmissíveis e dizer assim, ó, vou colocar na irmã Kelly, onipotência. Vou colocar no pastor Eli, onipotência. Vou colocar no pastor Anjo, onipotência. Não dá. Então, esses atributos eu tenho que pegá-los e colocar nas pessoas para ver se encaixa uma hipótese, quebra-cabeça. Coloquei, não encaixou. Esses atributos incomunicáveis, só quem é Deus tem. Ora, se só quem é Deus tem, e eles são coeternos e coiguais, e na divindade não pode ter maior e menor, porque senão não é Deus, logo eu tenho que pegar os atributos incomunicáveis, e quando eu colocá-los nas três pessoas, eles têm que se encaixar perfeitamente. Se eu disser o Espírito Santo, onipotente. Deus é onipotente. E o Pai, o Filho, é onipotente. Então tem que caber nos três. Se não couber neles, alguém é menor do que alguém. Se couber só no Pai e no Filho, se couber só no Deus Pai, aí eu teria. Então esse texto vai mostrar um atributo que é importante, que está nos três, desde o princípio da criação, os três trabalhando, as três pessoas trabalhando, e coigual, coeterno, né? Sim, em tudo, a substância, nesse texto que eu vou ler, observe. No princípio, Deus,
Nem vou ali aprofundar por causa do horário, né? Mas ali a expressão Elohim, Deus, é a expressão plural. Criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito, o Ruach, de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, ou Deus disse, né? Deus disse, ó, o Ruach, o Espírito se movia. Deus está falando. E ali haja o verbo, luz. E houve luz. O verbo do João, evangelho conforme João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas não entendi o que o senhor quer explicar. Calma, presta atenção. Esse momento é o momento da criação. E você sabe que ninguém, se não for Deus, consegue criar do nada. O que nós fazemos é o quê? É uma manufaturação do que existe. O óculos que meu irmão está usando ali foi criado de alguma coisa. Manufaturar um produto e o óculos está ali. Essa cadeira que você está sentado. O criador da cadeira, ele manufaturou um produto e produziu a cadeira. Mas ele não conseguiu trazer a cadeira do nada. Deus pode. Só quem pode fazer isso é Pai, Filho e Espírito Santo. Se for Deus, observe. Os três estão trabalhando para trazer do nada um mundo que nós chamamos criação em latim, ex nihilo. Trazer do nada, que é o verbo bará, basicamente, usado ali. A criação ex nihilo vai mostrar o quê? Vai mostrar que só quem traz do nada é Deus. Se não trouxer do nada, você pode ser quem você for, mas não consegue ser Deus, porque só Deus consegue trazer, criar do nada alguma coisa. Quando você olha nos 3 primeiros versículos, os 3 estão trabalhando para trazer o mundo do nada, uma criação ex nihilo. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, não há um maior que o outro, estão numa economia trabalhando para um projeto único. Mas os 3 trabalham, fazendo a sua função, mas observe, nos 3 tem um atributo de ser criador. Ninguém maior que ninguém e ninguém menor que ninguém. Já no início da história, os 3 trabalhando, as 3 pessoas trabalhando junto, coiguais, coeterno, em poder, em tudo, eles estão ali trabalhando. Criador, você é um manufaturador do que existe. Deus é criador porque pode trazer do nada. A hora que ele quiser, ele pode trazer alguma coisa do nada. Foi o que ele fez ali no Gênesis. Amém? Amém, meu pastor? Amém? Então tá bom. Obrigado. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Próximo domingo eu estarei por aqui querendo Deus. E nós vamos nos aprofundar aí nesse projeto que é uma jornada de um mistério. Deus abençoe. Obrigado. Graça e um presente de Deus para a nossa vida, né? Esse conhecimento. Nós precisamos sempre reter o conhecimento, guardar, mastigar isso, né? Mastigar isso que vem de Deus para a nossa vida. Um presente, né? Esse conhecimento, amém? Nós agradecemos e nas próximas aulas eu espero que todos estejam atentos ali. Quem puder ter aula com ele, vai ser um grande achado, amém? Curva a sua cabeça agora, nós vamos fazer uma oração. Que o Senhor possa multiplicar essa semente. Para alguns, talvez, a forma como foi colocado, tão gracioso, tão sistematizado, maravilhoso, né? Tem muito material para digerir aí, né? Que o Espírito Santo possa realmente nos ensinar sobre isso. Meu Deus e Pai, nós queremos te adorar por causa dessa palavra de hoje, a tua palavra, né? Esmiuçada para nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada porque nós queremos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Sim, Senhor, nós não queremos ser como o texto que diz que o povo é destruído porque faltou conhecimento. Não, nós queremos ser aqueles que crescem na graça e no conhecimento. Senhor, leva cada um em paz e que essa palavra ela possa produzir a 30, 60, 100 por 1. É o que nós te pedimos, Senhor. E traz-os em paz também. Guarda, Senhor, cada um para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos em paz, né? E à noite estamos aqui. À noite nós teremos batismo, né?
e todos estamos aqui para a glória do Senhor. Agradecemos muito que o Senhor recompense a sua vida, pastor. Deus abençoe. Tchau.